Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Ricardo, seja muito bem-vindo ao canal Rick Videoaulas. Na semana passada a gente falou sobre absolutismo monárquico, sobre mercantilismo, sobre o antigo regime. E esse vídeo foi o primeiro da série de vídeos que eu tô fazendo nesse período de férias, que é o quê? Pega os vídeos maiores que eu tenho feito desde agosto e destrincha em vídeos menores, vídeos com temas mais específicos, e hoje esse tema é o liberalismo político. Vai ter um enfoque maior na França porque era um vídeo de pré-revolução francesa. Mas não se preocupem, as ideias liberais valem tanto para a França como para outros lugares na Europa, né? E por acaso os três caras que a gente vai falar hoje são franceses: Voltaire, Montesquieu e Rousseau, que são também teóricos do iluminismo. Já adianto para vocês que eu não posso garantir qualidade de imagem, de som, de edição, porque são vídeos que foram feitos há muito tempo e no início da minha aparição no canal, então não tem nada muito elaborado. Eu conto aí com o seu like, com a sua visualização, com o seu comentário e, por favor, se inscreva no canal. Vamos ajudar o Rick Videoaulas a crescer, já estamos aí com mais de 200 inscritos, então vamos logo pro vídeo, porque hoje é dia do liberalismo político na Europa. E surge então, fazendo com um contraponto a este absolutismo, surgem novas ideias políticas e econômicas. Vamos começar com as ideias políticas, que surgiram muito na mão de teóricos do iluminismo principalmente. E a ideia de Estado liberal democrático. O que seria o Estado liberal democrático? Como diz o nome, esse Estado ele pregaria uma liberdade, e é uma liberdade em diferentes áreas. A liberdade política, de participação, especialmente para os burgueses, porque você pensa, burguês tem dinheiro, isso é até meme, isso aí é um burguês safado, mas isso aí é uma representação que fazia sentido no quesito financeiro, porém no quesito político, a burguesia não tinha espaço, zero espaço. Com exceção da nobreza togada, por exemplo, que é o burguês que vai lá e ele compra a nobreza dele, mas não é a mesma coisa e são casos muito mais raros dentro de um contexto muito maior. Então essa é a liberdade política, certo? Aí temos a liberdade econômica, neste Estado liberal democrático, liberdade econômica que não tinha no absolutismo, religiosa, que pregava um Estado laico. Mas antes do Luís XIV revogar o Edito de Nantes, tinha liberdade. Tinha, mas não era, primeiro que a pessoa não era bem vista, e segundo que não era um Estado laico, o Estado era católico, tinha liberdade de culto até, mas o Estado era católico. O que o liberalismo prega é um Estado laico, um Estado sem religião específica, até para não acontecer o que aconteceu muito na época de Luís XIV, que era a perseguição aos calvinistas, por exemplo, que eram protestantes. Aí temos também a liberdade de opinião e de expressão, que surgia até de certo modo já com as charges. A gente vai ver daqui a pouco charges que circularam na época, criticando o rei, criticando o absolutismo, criticando nobreza, clero e tal, a gente vai ver daqui a pouco. Aí temos, nas palavras, na caneta de Jean-Jacques Rousseau, a ideia de que o Estado é igual ao povo. Isso é um contraponto gigantesco para cima do absolutismo, porque no absolutismo o Estado é igual ao quê? Ao quê? Ao quê? É igual ao rei, certo? É igual ao rei. E aqui é o contrário. Se no absolutismo o rei é soberano, o Estado é igual a ele, a riqueza vai para o rei, aqui é o contrário. Aqui o Rousseau prega que o Estado ele tem que ser igual ao povo e o povo tem que ser soberano e as decisões têm que ser tomadas com base na vontade geral, na vontade do povo. Essa é a ideia de Rousseau. Além de Rousseau, temos outros teóricos da época, teóricos iluministas, que são, por exemplo, Voltaire. Esse nem era o nome dele, né? Mas Voltaire é como ele ficou conhecido. E ele pregava a liberdade religiosa, que a gente já vê mais no que a gente falou agora há pouco de Estado laico. Outro teórico da época era Montesquieu, que pregava uma coisa que a gente vê aplicada no Brasil hoje em dia e em vários outros países deste mundo em que vivemos, certo? Que era a tripartição de poderes. Se no absolutismo a gente tinha um poder, né, que era o rei, a gente teria a tripartição de poderes com judiciário, legislativo e executivo.
Então, assim como temos hoje no Brasil, foi uma ideia que surgiu com Montesquieu naquela época ainda. E outra ideia que era sustentada por teóricos e por quem apoiava o movimento liberalista, que já tinha muita força na Inglaterra. A Inglaterra já era um estado muito mais liberal e por isso foi tão próspero naquela época, por isso foi pioneira a Inglaterra na Revolução Industrial, por exemplo, que surgiu mais ou menos naquela época. A primeira fase da Revolução Industrial foi a do século XVIII para o século XIX, e havia também a ideia de que deveria haver circulação de livros. Você que já assistiu série de Idade Média, de Idade Moderna, de épocas em que havia uma imposição maior, você sabe que havia queima de livros. Por quê? Porque livro, o que livro tem? Circulando livro, circulam ideias, circula conhecimento, e o conhecimento é perigoso, porque se o povo aprender a raciocinar um pouco mais, a sair daquele mundo em que eles estão acostumados a viver, que é assim mesmo, né? Sempre foi assim, não vai mudar mesmo, né? É assim, não tem outro jeito. Com as ideias, com o conhecimento, o povo poderia parar e pensar: peraí, tá certo isso aqui? A gente trabalha o dia inteiro para esses vagabundos ficarem lá no Palácio de Versailles tomando bebida, bebendo. Tomando bebida e bebendo, que são coisas completamente diferentes. Dormindo, o dia inteiro esbanjando sua riqueza que eles têm basicamente por herança, né? E isso poderia representar um risco gigantesco pro absolutismo. E aí, clero, nobreza e rei inclusos, certo? Bom, por hoje é só. Na semana que vem a gente volta para falar de liberalismo econômico na Europa. Muito obrigado. Até a semana que vem. Valeu.